Iniciar te conduzindo assim, te perguntar, tu é da onde, tu é natural da onde, teu nome completo? Jorge Alberto Campesato, nascido 13 de dezembro de 1931, natural de Porto Alegre. Começou as tuas atividades assim, a tua ligação da CE, como é que começou a tua ligação da CE? Ainda como estudante da Escola Técnica Parobé, curso de eletrotécnica, como eu já estava entre a segunda e terceira série técnica, eu já estava promovido em novembro, já estava promovido para a terceira série, em 1950, recebi convite para estagiar na CE. Aliás, fomos três futuros técnicos que foram pioneiros no sistema de estágio na CE. Técnico de quê? Em eletrotécnica. Ah, tá. Tu é eletrotécnico? Sou eletrotécnico. Eletrotécnico formado em Você aposentou como eletrotécnico na CE? 1953. Me aposentei como eletrotécnico da CE. Você aposentou quando? Só para mim. Me aposentei dia 4 de junho de 1990. 1990 como extra numerário. Como extra numerário. Certo. Então tá. Aí tu iniciou como estagiário na CE e tal. Iniciei como estagiário na seção de linhas que ficava no edifício Azir, da Avenida Farrapos, na época. Engenheiro Petri, o chefe da seção de linhas. Engenheiro Coleman e engenheiro Renato Stegled eram seus assistentes. Ali não foi a primeira sede da CE ali? De certo modo, sim. De certo modo, sim, porque a sede real da CE era em São Leopoldo. Porque a CE foi originária em São Leopoldo, porque a CE se viu obrigada a assumir aquelas pequenas usinas que eram de propriedade da Prefeitura de São Leopoldo, Toca, Pasto Inferno, que serviam a região do Vale do Cinza, a região da indústria coureira e calçadista, que já naquela época era o maior consumidor de energia. E como a Prefeitura de São Leopoldo não tinha condições de manter, o governo do estado então nomeou uma comissão para assumir a direção da usina. Então, essa comissão recebeu o nome de Comissão Estadual de Energia Elétrica e era liderada pelo engenheiro Noé de Melo Freitas, que foi o fundador, o iniciador da CE. Aí ele veio para a Secretaria de Obras Públicas. Depois veio para a Secretaria de Obras Públicas, porque essa comissão funcionava anexa à Secretaria de Obras Públicas. Ela veio como sede para a Secretaria de Obras Públicas. Isso, a CE foi constituída em 1943, mas só passou a operar comercialmente em 1947, 4 anos após. Sem querer entrar muito na história da CE, para não roubar a tua história. E aí, quantos funcionários tinha na época? Tu era quase um dos trabalhadores. Era. Não me lembro. O meu RI na época era baixíssimo. Baixíssimo. Eu não lembro qual era o número. Não me lembro qual era o número. Mas o meu RI era baixíssimo. Tinha pouquíssimos funcionários. Tinha 500 funcionários. A nossa seção, por exemplo, a seção de linhas tinha anexo, era a seção de tombamento, a seção de projeto, a seção de levantamentos, a seção de desenho, era tudo junto, era tudo ali mesmo, né? Os levantamentos de campo e os projetos de campo eram feitos tudo pela seção, tudo pela seção de linhas. Eu, por exemplo, lembro que participei dos projetos de distribuição do sistema Guarita, que era lá Palmeira das Missões, Frederico Spari, Siberi, Três Passos, toda aquela região. Tá, mas para não fugir muito da ordem, senão depois vai ficar ruim para mim fazer o trabalho. Então aí tu entrou na CE nessa época e aí como é que foi? Não, estagiei até maio na CE de 51. Aí voltei para a escola, concluí o curso. Quando eu concluí o curso, como era natural, até a minha vaga já estava me esperando, como diziam os meus superiores naquela época, a tua vaga está aí reservada esperando. Mas nesse momento ocorreu uma coisa interessante. O meu mestre, saudoso, o professor Ali Borda, disse, olha, fui procurado por alguém da empresa americana, Companhia de Energia Elétrica Rio Grandense, que precisa lá na usina de um técnico. E eu acho que tu é um cara que vai dar certo lá. Apesar de ter me incomodado, tu é um cara muito evitado. Mas eu acho que tu vai dar certo lá. Tu vai entrar num setor lá que nem eu conheço. Tá cheio de aparelhos, instrumentos e tal. E tudo bem. Aí foi a usina, o pessoal da usina lá,
ofereciam um salário inicial bom, 3.600 cruzeiros na época. Era cruzeiro? O inicial... Já era cruzeiro? Devia ser cruzeiro. Era cruzeiro, sim. 53? 54, 53. O salário inicial de técnico na CE era 2.800, ia passar a ganhar 3.600, aí foi falar isso para o engenheiro Hélio Freitas. O engenheiro Hélio Freitas não correu da sala. Bom, tu quer ir para o americano, vai lá trabalhar no americano, mas não volta aqui para depois me pedir emprego aqui depois. Eu gostaria que tu viesse para cá, até te dava um pouco mais do que os outros, é porque tu já estagiou aqui, já conhece o serviço. Mas tu quer ir para a usina, tu vai ganhar mais lá, vai para lá para o americano. Aí fui trabalhando na usina, ingressei na usina do gasômetro em 22 de dezembro de 1953, como praticante despachante de carga, já como praticante de chefe. E passei a chefe efetivo em maio do ano seguinte. Mas não era eletrotécnico ainda? Sim, já como eletrotécnico. Já formado, me formei em 53. Em 54, trabalhando na usina, já chefe do meu setor, na área do quadro de comando, comandava o sistema todo, né? Durante o meu turno, o sistema de trabalho era 8 horas consecutivas, em regime de revezamento semanal. Já era carvão ainda na época, gasômetro? Sim, era carvão, inteiramente carvão. As chatas transportavam carvão nas minas de barca? Minas da área de São Jerônimo, vinham em barcaças, eram descarregados no cais atrás da usina, pelo trolley aéreo, aquele carro aéreo. O Dreyer largava dentro. O Dreyer não estava ali nessa época no gasômetro? Não. Que era inteiramente americano. Certo, então aí... Aí, em 54, eu vi aquele zoom, lá dentro da usina, aquela inquietação, aí chamei um dos meus subordinados, o que está acontecendo? Disse, não, problema lá de sindicato e tal. O pessoal está aí revisando salários nós estamos pedindo 20%, e a empresa não quer dar nem 10%, quer dar 8%. Mas isso é um absurdo. Mas vocês estão pedindo por quê? Onde é que vocês têm, que base vocês têm para isso? Não, é que todos os outros sindicatos estão sendo registrados nessa base, tem a mesma data base. Eu digo, mas e o que é preciso para participar da Assembleia? Não, mas tem que ser sócio, só para sócio. Então me traz uma proposta do sindicato. Em setembro de 54 eu entrei para o sindicato. Quem era o presidente? Era Nonoso Leal. Nonoso Leal, que logo em seguida foi eleito presidente da Federação de Subanda no Rio, e assumiu a presidência o Petrônio Zangresani. Que foi quem mais tarde me transmitiu a presidência. E os dois eram dos americanos? Sim, era da empresa americana. Todos os dois da empresa americana. A empresa só existia empresa americana? Só existia empresa americana, que era concessionária da área de Porto Alegre e Canoas, região metropolitana. Era concessionária da Aí minha primeira assembleia foi logo em setembro de 54, participei da assembleia, já deu problemas com o americano, inclusive o superintendente me chamou, o Mr. Dilly, né, que o gerente tinha sabido que eu tinha participado da assembleia, disse, vai ficar lá, o chefe de serviço, está participando da assembleia do sindicato. Aí eu respondi, olha, eu pergunto ao senhor, eu estou cumprindo com minhas obrigações aqui da empresa, o senhor todo mundo está satisfeito. Não, para isso não tem problema. Então, o que eu faço fora do meu horário de serviço é problema meu, não é problema da empresa. Eu estou cuidando da minha vida profissional, do meu futuro profissional. Aí o Mr. Diri, que por sinal também era associado ao sindicato, só que não deixava descontar a mensalidade em folha, ele pagava pessoalmente e lá cobrar dele pessoalmente. O americano era sindicalizado? Esse era, o resto não. A direção, a alta direção da empresa não era. Mas esse superintendente da usina era. Porque era suíço, não era americano, era suíço. Aliás, a maioria, a não ser o gerente, vice-diretor. Qual era o nome da empresa mesmo? Não era Companhia Energia Elétrica Rio Grandense, CERC. E era vinculada, qual é a multinacional? A multinacional era Bond & Share, Electrical Bond & Share, do Grupo Morgan. Sim. E o Força e Luz na época pertencia já? Força e Luz era porque o Grupo Morgan tinha em Porto Alegre a Energia, a Companhia Carris, Bondes, e a Companhia Telefônica. Sim.
que é toda americana. É todos americanos. Essas 3 empresas tinham o mesmo dono, a Gordon Shell. Então o clube dos funcionários, que foi constituído pela própria empresa, para os funcionários, passou a chamar Força e Luz, da energia elétrica. Então é o Força e Luz, que existe até hoje, Grêmio Esportivo Força e Luz, que chegou a disputar até a divisão de futebol profissional. Quando começou já existia? Então. Já existia o Força e Luz, já existia até já existia o Força e Luz. Mas, retomando, sim. O Parte sindical que tem. Aí comecei essa atividade sindical. Em razão das minhas primeiras intervenções nas assembleias sindicais, logo em seguida, como havia um grande ressentimento que a direção do sindicato não era nada atuante, e botaram a ideia que eu devia ser, um grupo de funcionários que procurou, devia ser candidato à presidência do sindicato. E o que de fato ocorreu. Só que para ser candidato eu tive que arrumar uma doença. Tive que arrumar uma tuberculose, coisa assim, e ficar em auxílio doença, porque senão eu seria fatalmente demitido. Em auxílio doença eu estava com contrato suspenso e não podia ser demitido. Nessas condições concorri à presidência do sindicato e fui eleito em julho de 1956 presidente do sindicato. Eu, presidente do sindicato, o Álvaro Ayala como secretário, e o tesoureiro, uma pessoa que até já é conhecida, Gonzaga. Pegando 3 setores básicos. A usina, que era o setor mais importante, politicamente era quem comandava toda a usina. A outra parte, que era a área do gasômetro, era o departamento de operações, chamado linha aérea, subterrânea, emergência, transformadores e tudo mais, a parte do gasômetro, que era a segunda força. E os escritórios centrais, que ficavam no edifício Força e Luz, na Rua dos Andrades, que eram os 3 grandes setores. Mais Canoas, hoje é uma gerência, na época era um setor. Fui eleito em julho. Quando tu fosse eleito, quem era o anterior presidente do sindicato? Esse, que eu já tinha mencionado. Aquele que falou. Tá certo. Petrônio Andrezani estava substituindo no Luzé. Tá bom. Quando eu fui eleito, uma das primeiras iniciativas, eu nem tinha tomado posse no sindicato ainda. Disse, bom, uma coisa tem que fazer. Eu, como despachante na usina, como chefe da usina, o meu grande drama era o problema do racionamento de energia em Porto Alegre. O racionamento de energia que era dramático. Eu não conseguia, por exemplo, estava no turno de serviço das 7 às 15, eu não conseguia nem fazer um lanche ao meio-dia, porque eu não podia me afastar do serviço, fazendo manobras para livrar aquelas linhas que tinham sido racionadas de manhã, passar para elas, que iam ficar ligadas à tarde, passar para elas os serviços essenciais, hospitais, hidráulicas e tal, entreposto de leite, para passar para elas, para racionar o outro lado. 40% da cidade ficava às escuras pela manhã, o outro 40% do outro lado à tarde. Racionamento pesadíssimo. Então, mas a ACE já estava socorrendo Porto Alegre, já estava feita a usina de emergência aqui na Avenida Farrapos, com 7 grupos de 1 MVA cada grupo, 7 MVA. Tinha a usina, a termoelétrica de São Jerônimo, estava fornecendo através da CEPA 0, a atual CEPA 0, que na época era CEPA 1, e em seguida seria construída a CEPA 2 aqui em São Paulo. Apesar desse reforço da CEPA, o racionamento ainda persistia. Tudo porque a usina, o americano não quis ampliar a usina, ou construir uma nova usina, que teria direito até de fazer. É que para construir uma usina ele pretendia ter um contrato de fornecimento fixo por 40 anos. Quer dizer, por 40 anos seguintes. Eles exigiram para construir uma nova usina. Exigiam a concessão durante 40 anos. Para eles construírem uma nova usina, seria construída onde hoje está no TEPA. E aí não concordaram? Aí o governo do Estado, na época, não concordou. O Gil Noé, na época, já dirigia a CE. E na época era o Walter Jobim, ou já era outro governador? Eu não sei, não, já era outro. Não, era Walter Jobim. Era Walter Jobim. Que tinha já o primeiro plano de eletrificação do Estado, exato. Então, eleito presidente do sindicato em julho de 56, primeira foi procurar uma entrevista com o Engenheiro Noé. Ele resolveu receber na casa dele, na Mostardeiro, onde morava, ao invés de me receber na Serra.
cheguei lá 1h30 da tarde, estava fazendo um relatório, ele senta aí, mandou servir um cafezinho. Essa casa existe ainda? Já deve existir. Senta aí, vai tomando um cafezinho aí que eu vou terminar esse relatório. Já falamos. Aí terminou o relatório, chamou o motorista, mandou entregar o relatório que tinha escrito, não sei para quem, sentou na minha frente e começamos a conversar em torno de 2 horas da tarde, e eu saí de lá, de noite, e plenamente convencido que devia iniciar no dia seguinte a batalha pela encampação da empresa estrangeira em Porto Alegre. Foi o que fiz. Assumi da presidência do sindicato, abri guerra contra a empresa americana de saída. Então, já em 57. Apoios, não é, então, né? Sim, em seguida. Encampamos a ideia, forçamos a construção de uma comissão especial na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para estudar o problema de abastecimento de energia em Porto Alegre. Em 57 já fazíamos a primeira greve, não parando o fornecimento de energia, mas parando todos os setores administrativos da empresa. Isso me valeu com que a empresa me considerasse pessoa não grata, me proibisse. Foi a primeira greve. O sindicato não tinha 57, não tinha feito greve. O sindicato era novo também, não era? Não era. O sindicato era de 1941, já tinha feito tentativas de greve e custou a demissão de muita gente, que eram sumariamente demitidos, falavam em greve naquela época. E aí não saía? Não saía mesmo, eram sumariamente demitidos. Nós fizemos a primeira greve feita com a inteligência, sem cortar o fornecimento de energia, mas paralisando todas as demais atividades da CE em 57, em setembro de 57, e o americano me considerou a partir daí pessoa não grata. E me proibiu o ingresso nas dependências da empresa. E tu era licenciado, como funcionário licenciado? Sim, ainda não, estava trabalhando. Já estava trabalhando. A primeira coisa foi receber uma carta do americano, colocando em disponibilidade remunerada e proibindo meu ingresso nas dependências da empresa. E eu devia passar a receber meu salário do escritório central e tal, no primeiro andar e na seção de pessoal. E a tua mulher, o que achava dessa tua situação? Minha mulher era apavorada, coitada. Apavorada. Acabar na cadeia, coisa e tal. Mas na época éramos jovens ainda, né? Qual é o nome da tua esposa? Recém, Flávia. Tínhamos recém a primeira filha, né? Tivemos 4 filhos na época, em 56. Em 56 nasceu a nossa primeira filha. E aí com a euforia já da novo filho e tal, começamos a luta e ela ficava à distância, dava retaguarda, cuidava da casa. Aliás, mais tarde ela assumiu papel importantíssimo, porque nos dias negros da ditadura de 64, ela que praticamente salvou. Assumiu a família? Assumiu a família, realmente assumiu. Mas, feita a primeira greve em 57, esse problema, eu passei a ter, como o americano, tinha na condição de dirigente sindical, ele não podia impedir meu ingresso nas dependências da empresa, porque eu tinha o direito de fiscalizar as condições de trabalho. Então eu passei aí, a Delegacia do Trabalho me deu um salvo-conduto, de ingresso livre a qualquer dependência da empresa, para exercer minha atividade de dirigente sindical. Passei a visitar todas as dependências da empresa diariamente. Sempre fazia rodízio de setores de empresa, diariamente eu estava dando isso. Isso me deu uma ligação importantíssima com a classe. Importantíssima, quer dizer, a classe eu pensava como a classe e a classe pensava como eu. Éramos uma coisa só. E a partir dali, então, o sindicato passou a ser uma coisa importantíssima. Eu lembro que a primeira assembleia, o sindicato na época tinha 780 e poucos associados, a primeira assembleia deu 640 associados ao sindicato. A empresa toda tinha 832 funcionários. A segunda assembleia tinha 756 pessoas dentro da assembleia. Onde é que era só não estavam na assembleia os que estavam em turno de trabalho. E as assembleias eram realizadas aqui no gasômetro, onde tinha a sede a garagem de barcos do União. E em cima tinha um salão enorme, cabiam quase 1000 pessoas. Nós fazíamos as assembleias ali. E num horário acessível, que logo após o encerramento do expediente de trabalho. Mas era sempre ali? Eu ouvi falar que no Marabá também estava fazendo. Bom, isso mais tarde. Mais tarde, tudo bem, vamos chegar lá. Passamos a fazer, com essa coisa, a lutar
pela melhoria das condições de trabalho, pela melhoria do salário e ao mesmo tempo lutar pela encampação da empresa americana. E botando as quesilhas da empresa, né, a moto. A Câmara de Vereadores começou a fazer o levantamento, fez um tombamento, foi contratada uma empresa, ainda em 57. Quanto tempo tu ficou lá no sindicato? Eu fiquei de 1956 a 31 de março, é a data de estudo, né? 31 de março de 1964. Ali tu era, 8 anos. Na ditadura ali, quando foi a Revolução, tu era o... Era presidente. Era presidente. Na ditadura, só dali que tu lacraram a sede do sindicato e nos caçaram. Ficou quanto tempo fechado o sindicato? Não sei, mas quase um ano. Quase um ano. Mas em 57 foi um marco. Foi feita através dessa comissão, nomeada posteriormente uma comissão para fazer o tombamento físico contábil da empresa. Esse tombamento foi feito e se verificou que a empresa, a empresa americana, por força de artifício de adicionais de tarifa, tinha remetido para fora do país 176 milhões de dólares a mais do que podia, a mais do que tinha permissão legal para fazer. Tinha controle de remessas de dólar, né? Tinha. Hoje parece que não tem, né? Tinha, registro, era obrigatório. Mas hoje não tem isso, né? Hoje não tem. Hoje é livre. Ninguém controla mais nada. Na época tinha controle, a empresa era obrigada a registrar o que remetia, via bancária, tudo mais, né? E o levantamento contábil verificou exatamente isso. A empresa se apropriou, à custa do consumidor, da importância de 176 milhões. Esse tio pega só de filé, praticamente quase só distribuição. Mais distribuição, área de desenvolvimento. À medida que a CEI ia fornecer energia, à medida que a CEI ia fornecer energia para a área de Porto Alegre, eles passavam a compradores de energia e distribuidores, que eram filé. Aliás, que estão fazendo, os americanos assumiram agora, né? Essas empresas distribuidoras que foram feitas agora aqui no estado, já pegaram filé, à custa da CE, né? A CE ficou com o osso, a PIA ficou com o osso e eles pegaram filé. Feito esse tombamento, ainda não. Vamos ver como é que está a fita aqui. Em 1958 foi eleito o engenheiro Leonel Brizola para o governo do Estado. Com a eleição do senhor Leonel Brizola, o Estado, a campanha pela encampação assumiu uma nova dimensão. Então antes do Brizola já existia um movimento para encampar? Sim, antes do Brizola já existia um movimento começou. E ainda era o Jobim ainda? Será que era? Eu acho que não, mas não, Meneghetti. Já era o Meneghetti. O primeiro governo Meneghetti. Assumindo o senhor Léo Brizola, que constituiu novas secretarias, entre a Secretaria de Energia, foi constituída no governo Brizola, o titular Dr. Wilson Vargas, homem que resolveu entrar a fundo na questão. Dr. Wilson Vargas, que pouca gente lembra, mas teve uma importância muito grande, principalmente para nós, funcionários da SER. Principalmente para os funcionários da SER. Sim. Quando a empresa ainda, logo depois da encampação, em 59, ele viria a ter um desempenho muito importante. Assumindo o senhor Leonel Brizola, a encampação foi por detalhes. Foi consequência. E nessa época a telefonia pertencia ainda aos americanos? Também era americana. Mas não conseguiram. A Carris não, já tinha sido encampada pela prefeitura. A Carris já era da prefeitura. Já tinha sido desapropriada